A aula já está sendo gravada, né? Então, já temos aqui a gravação. Bom, pessoal, para quem está chegando aqui agora, né? Existem algumas regrinhas que a gente gosta sempre de falar, que os microfones de vocês precisam estar desligados, tá? Por conta do barulhão que fica no meu ouvido. A gravação particular da aula, esta gravação é proibida, porque isso já vai estar no YouTube, então não é permitida a gravação particular, vocês depois acessam lá no YouTube e acompanham. E nossas interações são sempre feitas pelo nosso bate-papo. Para quem está chegando agora, fique tranquilo que a gente consegue responder todas as perguntas, a gente interage legal pelo bate-papo, ou seja, funciona direitinho, tá? Funciona direitinho. E a gente está aqui no nosso ativo intangível, né? CPC 04, e a gente está nessas nossas três bolinhas aqui, né? Onde as nossas três bolinhas é a identificação, que a gente viu lá atrás, o controle, que a gente também já estudou lá atrás, e essa aula, né, ela vai iniciar na nossa terceira bolotinha, né? E a nossa terceira bolotinha diz respeito à existência de benefícios econômicos futuros, tá? Então, vamos a ela, sem mais delongas. Então, geração de benefícios econômicos futuros pode se dar de duas formas, tá? A geração de benefícios econômicos futuros pode acontecer ou a partir de um intangível que promova uma redução de custos ou de um aumento da receita. Ué, quem foi que teve essa brilhante ideia? Não faça isso, meu amor. Isso aqui é uma sala de aula. Tá certo? É um nada a ver enorme. Eu não sei quem foi. Se eu soubesse, eu tirava da sala. Faça isso não, coração, tá certo? A gente está num ambiente construtivo, num ambiente de aprendizado, cujo objetivo aqui é somente crescimento, tá certo? Então, assim, outra dessa eu não vou aceitar de forma nenhuma e eu encerro a aula, tá certo? Então, fica aí o recado. Outra figurinha dessa, como eu não sei quem foi, eu não posso tirar da sala, tá certo? Mas aí quem sai sou eu, tá bom? Recado dado, não gostei nem um pouquinho, tá? Mas aí, voltando. Então, esse intangível, ele pode acontecer de duas formas, tá? A primeira, a geração de benefícios econômicos futuros pode ser feita de duas formas, ou pode ser apreciado de duas formas. A primeira delas, através da redução de custos ou pelo aumento da receita, tá? Então, o que vem a ser a redução de custos? A redução de custos, eu vou dar um exemplo bem tranquilo para você entender como é que funciona isso. Imagine que você está na empresa e aí a empresa ela contrata um software, ela compra um software de gestão de estoques, tá? Então, esse software de gestão de estoque, a atualização liberou para todos mexerem. Tem como bloquear na sua tela as opções que tem 3 pontinhos? Pois então, princesa, isso não seria necessário se todo mundo tivesse consciência das coisas. Eu vou fazer o seguinte, agora eu não vou mexer nisso não, senão a gente vai... Cícero, você não perdeu nada, não se preocupe não. Foi uma falta de respeito aqui com todos, tá? Mas não se preocupe não, eu não vou mexer, Vivi, porque senão a gente vai parar a aula, mas quando essa aula terminar, eu tento verificar isso, tá?
Pois é, né, Dixon? Não, mas a pessoa o que aconteceu, acho que não se repete, não. A não sei que o cara seja, ou a mulher, né? Seja muito macho para fazer de novo, que eu acho que não é. Mas vamos lá. Então, voltando, né, ao nosso exemplo. Né, Vivi? Então, vê só, é o seguinte, imagina uma empresa, foi pelo Zoom, meu amor, vocês podem mexer aqui, porque não está aberto, então vocês podem fazer os desenhinhos. Lembra que Álvaro estava me ajudando com aquela setinha? Pode, porque eu não bloqueio tudo, né? Deixo aberto. Mas não tem nada não, foi tão pequeno, deixa-se embora, segue o fluxo. Então, vamos lá. Imagine uma empresa que ela adquire um software de controle de estoque, tá? E aí, esse software de controle de estoque, ele vai otimizar aí o processo de venda, de custos, etc. e tal. Então, veja só, um software de controle de estoque, ele não vai, de jeito nenhum, aumentar a receita. Você concorda que não vai aumentar a receita? Ele vai controlar os estoques. Então, em tudo que ele controla os estoques, ele não vai aumentar a receita de jeito nenhum, tá? Mas ele reduz os custos na medida em que ele evita a compra com desperdício, na medida em que ele otimiza a recompra de produtos, na medida em que ele gerencia o estoque da companhia. Então, não necessariamente é obrigado que haja um aumento da receita para que sejam para que a gente gere benefícios. Em outras palavras, os benefícios eles não acontecem apenas pelo incremento da receita. Os benefícios eles acontecem também pela redução de custos. Ou um ou outro fazem com que os benefícios sejam aumentados. Então, como a tia estava te explicando, tá? Um software de controle de estoque, ele não vai aumentar a receita, mas ele reduz os custos, porque ele vai promover uma compra mais certeira, ele vai promover uma redução de perdas, ele vai promover o melhor controle, e tudo isso faz com que a empresa seja mais efetiva, mais eficiente, e evidentemente isso daí reduz os custos. Então, um software de controle de estoque promove a geração de benefícios econômicos futuros, somente você tem acesso, então você controla, e é um contrato diferente dos demais contratos. Então, é considerado um ativo intangível, tá? Vamos voltar? Um software, um antivírus. Vamos colocar um antivírus. Ou então uma assinatura da Microsoft, um Office. Vamos colocar um Office, né? Um Office, ele não vai aumentar a tua receita. Lógico que... E até pode aumentar a tua receita na medida em que você vai ter um modelo, né, uma apresentação bacana, isso vai melhorar. Se você não tiver o Office, você vai ficar difícil você escrever. Você pode até ir por aquele né, Libras, né? Eu nem sei direito, tem um livre, sei lá. Otimizar os processos, Moniquinha. Então é isso. Então, um antivírus, tá? Um Libre, é esse mesmo. Oi, Helenil. É esse mesmo, LibreOffice, eu sabia lá o nome disso. Libre. Então, vê só. Se você vai apresentar no Office, então você tem uma apresentação mais bonita, mais bacana tal, é provável que você se apresente muito melhor no documento, assim, e essa apresentação te ajuda a fechar um contrato, porque a gente não fecha um contrato só pelo produto, né, ou pelo serviço, a gente fecha um contrato por toda a apresentação. Isso é tão importante, galera. Olha, você apresentar uma carta onde você vai colocar os seus serviços bem escrita, uma carta com layout bacana, sem aquela poluição visual, um português bem redigido, um cumprimento respeitoso à outra pessoa que vai receber o teu contrato. Gente, isso é tão importante. Às vezes a pessoa quer fechar um negócio e pega uma carta, né, de apresentação, uma carta feiosa, mal escrita, com erro de português, que não tem aquela presença, né, aquela apresentação bonita que você vê assim, cabeçalho, rodapé, aí tem o timbre da empresa, o telefone de contato, aquela coisa bonita, harmoniosa. Gente, para você vender alguma coisa,
Você tem que... É todo um processo. Não adianta você só ter um bom produto ou só prestar um bom serviço. De jeito nenhum. A embalagem, quando a gente fala em embalagem, é a apresentação. Quando você vai falar com o teu cliente, sobe no salto mesmo, entendeu? Se arrume, se empeteque, fique bonitão, cheirosão, tá entendendo? Por quê? Porque isso impressiona positivamente. Afinal de contas, é você que está vendendo seu produto, né? Sua empresa. Então, isso tudo é super importante. Não acho legal a gente, quando vai visitar um cliente ou apresentar uma carta, né, de prestação de serviço, tem que botar para quebrar, porque se você... o cliente ele vai perceber que quando você faz, é a primeira impressão, então uma carta bem escrita, entendeu? Isso faz toda a diferença. Isso vai dizer, olha só como ele escreveu bonito, então deve ser uma boa empresa, deve ser, né? É muito mais fácil você convencer, né, por esses pequenos detalhes do que apenas pelo bom serviço prestado, pelo amor de Deus, tá? Então, vamos guardar aí essas informações que são importantes também. Muito bem, então aí voltando à vaca fria, eu estava falando sobre o software ou sobre o antivírus. Vai aumentar a receita? Não necessariamente. O antivírus vai aumentar a receita? Não necessariamente. Mas, com certeza, o antivírus, o pacote de antivírus, um antivírus qualquer que você assine, ele vai impedir que você seja acessado por vírus, por hackers, por um monte de coisa. Isso vai te poupar um prejuízo enorme. Isso vai te poupar uma redução de custos. Então, vamos lá, as 3 bolinhas, tá? Por que é um intangível? Porque gera benefícios. Obviamente que vai gerar benefícios. Letra B, você consegue separar esse contrato, né, que é um contrato de antivírus, de outros contratos. Tranquilamente consigo. E letra C, só você vai ter acesso àquela assinatura, tá? Então, isso daí é considerado intangível porque ele preenche as 3 bolinhas. Prof, se a gente reduz custos, no caso, aumento da receita, é por aí. A redução de custos vai trazer, né? Não é bem um aumento da receita, é um aumento do lucro. Mas está valendo. Não necessariamente a redução de custos causa o aumento da receita. É isso, Fabinho. Vai causar um aumento do lucro, que, em última análise, são os benefícios econômicos. Então, tudo bem, está valendo. É por aí mesmo, tá? Existe intangível só pelo conhecimento? Nini, existe sim. É o que a gente chama de capital intelectual, é o que a gente chama de know-how, é o que a gente chama de construção de conhecimento. Existe, Nini, existe sim, tá? A gente vai estudar, eu acho que ainda dá para estudar isso hoje. Vamos seguir aqui o fluxo, tá? Sim, pessoal, então só recapitulando, entenderam as nossas 3 bolotinhas? Resumindo aqui a nossa ópera, para ser um intangível precisa que seja controlado, tá certo? Que só você obtenha os benefícios econômicos, que seja controlado, que seja identificado, tá? Que você consiga identificar esse contrato independente de outro contrato. E, por fim, o terceiro são os benefícios econômicos. A redução de custos causa o aumento da produtividade. Muito bem, Joaci. Perfeito. Turma linda que Deus me deu para cuidar. Posso seguir adiante? As 3 bolotinhas foram compreendidas por todos. Está claro para todo mundo? Posso seguir adiante? Sim, coisa linda de mamãe. Então, seguindo aqui adelante, a gente agora vai ver, pessoal, um monte de coisa. Não vai dar para ver tudo hoje não, tá? Mas a gente vai seguir esse fluxo aí. Quando é que nasce um intangível? Quando é que nasce um intangível? Então, o intangível ele pode nascer através de uma aquisição. Já já a gente vai percorrer todas as bolotas, tá? O intangível, e aí é a hora de vocês perguntarem o que tiver para perguntar, porque a gente vai tratar especificamente do nascimento do intangível, tá? Vamos todos ser agora pais e mães de intangíveis. Então, quando a gente adquire, quando a gente compra esse intangível, tá? Quando a gente está diante de uma combinação de negócios, eu não sei qual foi a princesa que me perguntou sobre valor justo e goodwill. É nesse momento aí, minha gatinha, que a gente vai trabalhar com valor justo e goodwill.
Ativos intangíveis gerados. Foi tu, Silvinha. Pronto. Então, Sil, fica esperta aqui nessa segunda bolota. Volta para aquela pergunta que a gente vai trabalhar ela aí, tá? Até entender tudo bem direitinho. Ativos intangíveis gerados internamente, Nini, é você agora, nessa terceira bolotinha, é você, que é a parte de know-how, tá? Ativos intangíveis gerados por meio de subvenção ou assistência governamental, também a gente vai estudar, tá? Eita, Aldinha tá com enxaqueca. Vai com Deus, minha princesa. Vai descansar. Depois você pega no YouTube remedinho, tá? Para ficar boa, tá? Tô aqui torcendo por você, porque eu também tenho enxaqueca e é uma dor infeliz. Fica com Deus. Então, ativos intangíveis adquiridos por meio de subvenção ou assistência governamental. E o último caso é a permuta de ativos intangíveis. Então, são essas 5 situações que a gente vai, vamos lá, construir dentro da companhia um programa de custos pode ser considerado intangível? Pode, Tchelo, pode. Pode. Guarde aí sua pergunta, Tchelo, para quando a gente for falar de ativos intangíveis gerados internamente, tá? Gil, você gostou dessa arte? Sua tia, rapaz. Se eu não fosse professora de contabilidade, eu ia ser design. Assim, eu gosto muito de design. Gosto mesmo. É porque a gente não tem tempo, né? Mas gostar, eu gosto. Então, vamos para a primeira bolotinha. A primeira bolotinha é a mais fácil, porque não tem muito o que a gente conversar. É quando a gente literalmente está pagando. Estou pagando, né? Então, é o que a gente paga para... É o valor que a gente paga para adquirir um ativo intangível, né? E reflete, desculpa, esse valor reflete a expectativa de geração de benefícios econômicos que advirá para... Oi, Crisinho, boa noite, meu amor, bem-vindo. E reflete a geração de benefícios econômicos futuros que advirá deste intangível. O que está acontecendo aqui? Eu estou comprando o intangível. Que intangíveis nós podemos comprar? Vamos dar alguns exemplos. Primeiro intangível que a gente pode comprar, softwares, sem sombra de dúvida. E aí vai entrar, Cris, toda sorte de software, desde antivírus, Moniquinha, até pacote Office, controle como é que a gente chama, Mônica? Me ajude? Eita, gota. SAP, aqueles programas programas de gestão, ERP, Nini, pronto. Então, desde softwares, ERP, tudo que a gente paga, sistemas de contabilidade, Mini, Cícero, tudo isso que a gente paga, toda a parte de software que a gente paga, sem dúvida alguma, Niedja, acho que é encargo, salário de treinamento, médico capital intelectual. É por aí, viu, Fabinho? É por aí. Então, assim, Crisinho, direito de licença de uso, exatamente, tá? O fluxo de caixa não sai da minha cabeça, já estou classificando como... Mas é mesmo, isso é investimento, ó, perfeito, coisa linda, aprendeu que só, tá? Então, tudo que a gente compra de software, que a gente paga de direito de uso, isso é intangível, tranquilo e calmo. Outro intangível que a gente pode comprar, outro intangível que a gente pode... E tia está falando comprar do verbo tô pagando, tá? Marcas. A gente pode comprar uma marca, mas é claro que pode, tá? E quando é que a gente vai comprar uma marca? Quando a gente conhece uma empresa, a empresa desenvolve aí um produto, e aí você vai lá e faz uma oferta. Ó, quero comprar essa marca, quero comprar os direitos sobre esse produto, e aí você paga, literalmente, estou pagando, você paga, e aí você adquire. Não estou adquirindo a empresa, não, tá? Eu estou adquirindo a marca, só a marca. Aí eu vou lá e pago pela marca, e aí comprei a marca. O que mais que a gente pode pagar? O que mais que a gente pode dizer? Estou pagando. Para a contabilidade desportiva, glorioso náutico, né? Aquela apoteose, né? Do bom futebol. Quando você tem, por exemplo, que alguém compra um jogador do náutico, né? Alguém comprou uma potência, né, do jogador do náutico. Então, quando você
Baratinho não, Fábio. Aqui no Náutico não tem nada baratinho, viu? É NAUTICO, muito bem. Aí, vê só. Franquia, isso, Vivi, franquia. Franquia é um belo exemplo de intangível, tá certo? Boa, Vivi. Franquia é um belo exemplo de intangível. Jogador de futebol, contratos, não só jogador de futebol, mas times de uma forma geral. Quando você tem negociação de atletas, um time comprando uma pinóia, um time comprando um atleta de outro time, quando um clube compra o atleta do outro clube. Carta de cliente. Niraldo, o que é uma carta de cliente? Me ajude a entender. Eu não estou conseguindo capturar a vossa mensagem, amado guru. O que é uma carta de cliente? Patente de produto. Carteira de cliente. Carteira de cliente, ok, Moniquinha. Carteira de cliente, ok, tá? Patente de produto, Joacir. Beleza. Então, tudo isso é o que a gente está pagando, né? Então, quando a gente compra, e vocês estão vendo aí vários exemplos que vocês mesmos estão nos dando de como que a gente pode comprar um intangível. Um outro exemplo de um intangível que não é tão comum no Brasil, mas é bem comum lá fora. Do mesmo jeito que tem o tal do jogador de futebol, né, que a gente viu que o jogador de futebol é um exemplo clássico, você também pode pagar para trazer um CEO, né? Um grande executivo para a sua empresa, né? Porque esses grandes executivos lá fora, no mundo dos negócios, esse pessoal lá fora, é que nem jogador de futebol, né? Só que na área de negócios. E eles têm contrato com as empresas. Tu acredita? Eles têm, que nem jogador de futebol mesmo, ele tem as luvas e tal. Então, uma empresa paga para que o cara venha para a empresa dele. Vai ficar lá por 5 anos, vai ficar lá por 3 anos. Então, esse pagamento, né, para o CEO vir para a empresa dele é um intangível. Então, Fabinho, arcar com a montagem do negócio do cliente. Então, Fábio, arcar com a montagem de negócio do cliente. Você está bancando a construção da empresa dele. É isso, Fábio. Você tá bancando a empresa do cliente. A empresa A vai ajudar a criação da empresa B. Seria isso, Fábio? Você vai ajudar o seu cliente a se estruturar. Investidor anjo. Não, Nini. Sabe por que não é intangível? Sim, Nini, honorários do conselho também não é intangível, tá? Bancando a construção. Fabinho, vamos fazer assim. Você vai me ajudar a responder, tá? Você vai me ajudar a responder. Vamos raciocinar juntos. Todo mundo aqui, tá? Para ser intangível, Fábio, é preciso que você atenda aquelas 3 bolinhas que a gente conversou. Olhe bem para a tia, tá? Presta bem atenção no que a tia vai falar. Para ser intangível, tem que atingir aquela condição das 3 bolinhas. Ou seja, é um gasto que você vai ter para adquirir um direito, tá? É um direito sobre algo, é um direito de uso, tá? É um contrato que você vai pagar para ter esse contrato, né? É um contrato. Nesse contrato, você diferencia ele de outros contratos, então é um contrato diferenciado de outros contratos. É um contrato em que você espera obter benefícios econômicos sobre ele. E o terceiro é um contrato que você está pagando para ter ele, diferente de outros contratos, mas que o benefício econômico advindo daquele contrato é seu, que é o controle. Então, vamos raciocinar junto. Você controla. O controle, Fábio, é quando os benefícios econômicos eles vão fluir para você. Então, você está pagando para ter um benefício econômico.
No caso do CEO, pense no CEO. Você vai pagar para o cara vir para a sua empresa para prestar serviço de gestão na sua empresa, ele vai dirigir a sua empresa. E quem é que vai lucrar com isso? Quem é que vai obter os benefícios econômicos? A empresa, né? Imagina, eu vou lhe contratar. Quando eu for lhe contratar, você vai trabalhar para mim, para minha empresa. Você vai ser o CEO da minha empresa, tá? Quem é que vai lucrar com isso? Quem é que vai obter os benefícios econômicos com essa contratação? Eu. É que nem o time de futebol. Vai lá e compra um jogador do Náutico. Comprou. Aquele jogador do Náutico agora o passe é do outro clube. Quem é que vai obter os benefícios dos milhares de gols daquele jogador? O clube que comprou. Agora vamos para a sua pergunta. Uma franquia, que é o que Moniquinha colocou aqui, né? Quando a gente tem direito de usar a franquia, quando a gente está pagando para ter o acesso à franquia, quem é que vai obter os benefícios econômicos pelo uso da franquia? É o franqueado. Então, imagine que eu, tá certo? E Helenildo, meu sócio, a gente vai abrir uma franquia da Apple, porque a gente pensa grande, tá? Aí, veja só, aí eu e ele, cada um de nós tem $1,5 milhão, a gente vai lá e pá, vai abrir uma mega master loja aí da Apple, tá certo? Bah, buf, vai lançar um foguete para a NASA. Quem é que vai ficar rico e milionário com essa franquia da Apple? Claro que a gente vai pagar royalties para a Apple. Óbvio que a gente paga royalties. Mas quando a gente pega a franquia para a gente, quem é que vai ficar rico e milionário? Eu e a Helenildo, meu sócio. Por quê? Porque a gente vai estar tendo acesso à marca e obtendo os benefícios da marca. Agora, pense agora isso tudo voltado para você, tá? Que é o seu caso. Cris aqui. Tenho contratos com hospitais públicos e privados para estágio dos alunos. Certo. Reconheço como intangível o direito de uso de hospitais? Cris. Congela aí, Cris. Vamos tentar resolver a vida de Fábio. Então, vê só, Fábio. Nesse caso, quando você está bancando a construção do estabelecimento, quem vai obter os benefícios econômicos futuros não é você. Quem vai obter os benefícios? Claro que a pessoa vai lhe pagar. Tu entende que ele vai lhe pagar, ele vai ter que lhe ressarcir pela grana, tá? Mas quem vai ganhar dinheiro, quem vai ganhar dinheiro pelo negócio, não é você. Quem vai ganhar dinheiro pelo negócio é a pessoa que está tocando o negócio. Você apenas foi lá e bancou. Então, você emprestou. Mas quem vai ser o principal usufrutuário dos benefícios econômicos futuros não é você. É a pessoa. Conseguiu entender? Você precisa mais o gasto da condição de ter a receita da sua mercadoria, mais o gasto na condição de ter a receita de sua mercadoria. Toda a produção do cara, pois é, Moniquinha, vai vir para você, é isso. Você vai ter o direito de usar a produção do cara. Tu tá entendendo o que eu estou dizendo, Moniquinha? Veja só, presta atenção, Fabinho, raciocine junto comigo. Intangível é um direito de uso, tá? Você tem que colocar na sua cabeça que todo intangível é um contrato que está associado a um direito de usar alguma coisa e você vai obter benefícios, tá? Então, veja só, eu estou entendendo que o que você está fazendo é emprestando dinheiro para o cara. Esse cara vai montar a empresa e vai trabalhar, tá? E vai vender os produtos para você. Agora, ele vai vender somente para você, é isso que você tem que entender. Ou ele pode vender para terceiros também. Entender? Então, assim, se você vai controlar a produção do cara, aí é outra história. Tu tá entendendo, Fabinho? Porque a condição básica do intangível passa pelo controle. E o que é o controle? O controle é quando eu vou ter acesso aos benefícios, eu vou ter acesso e ninguém mais. Então, para você considerar isso como sendo intangível, você vai ter acesso aos benefícios econômicos da empresa e ninguém mais. Por isso que eu acho que intangível não é uma boa ideia.
Você precisa estudar para ver uma outra alternativa. Particularmente, eu não aconselho que você considere isso como intangível, porque isso não se enquadra como intangível. Isso é outra coisa. Fábio, para ser intangível, entenda, olhe para mim, você precisa controlar. Controlar significa você restringir o acesso a terceiros dos benefícios econômicos. Você restringe o acesso, Fabinho, só você tem acesso. Raciocínio assim, franquia, tá? Eu tô com a franquia da Apple. Claro que eu vou pagar royalties para a Apple, mas quem vai se beneficiar majoritariamente dos benefícios econômicos que aquela marca vai poder me dar sou eu. Esquece Apple, pensa Boticário. Vamos abrir, eu e Moniquinha, a gente vai abrir uma franquia da Boticário. Não, Moniquinha, da Arezzo, para a gente poder ser feliz na vida. Aí eu e Moniquinha, a gente vai abrir uma franquia da Arezzo. Óbvio que a gente vai ter que pagar royalties para a Arezzo. Mas quem é que vai obter os benefícios econômicos? Eu e Mônica. A Arezzo pode subsidiar as minhas vendas? Pode. Lógico que pode. Ela pode tipo, dar um aporte de capital, fazer um aporte de capital para ajudar a gente. Tá? Mas isso, em momento nenhum, para a Arezzo é intangível. Porque quem vai obter o benefício econômico da lojinha caramba, da super loja da Arezzo, minha e de Mônica, quem vai obter os benefícios sou eu e ela. Entendeu? A gente vai pagar royalties para a Arezzo? Vai. Mas a grande parte dos benefícios econômicos é minha e dela. A gente só vai pagar royalties. Tá? Então, para ser intangível, eu, uma empresa que vende embalagens, empresto 100 mil. O cliente vai vender brinquedos. A cláusula de contrato é obrigada a comprar minha... Beleza, Fabinho. Ele vai te obrigar a comprar as embalagens. Mas isso não te dá o acesso ao controle dos benefícios econômicos. Você não controla 100% dos benefícios, Fábio. Você vai emprestar dinheiro, ele tem como cláusula contratual vender para você, comprar suas embalagens de volta. Tudo bem, mas para ser intangível, você teria que controlar os benefícios econômicos da empresa. E eu estou entendendo que isso não acontece. Você não controla. A empresa tem vida própria. A empresa segue. Ela tem que cumprir aquela cláusula com você. Mas ela não é obrigada a respirar por você. Ela não vive em sua função. Ela tem a vida dela. Ela tem que resolver as cláusulas contratuais. Mas você não controla tudo que ela faz. Você não tem o controle. Você não tem... Isso não vai acontecer na tua empresa, tá? Por isso que, na minha opinião, eu não aconselharia de jeito nenhum a colocar isso como intangível. Agora, deixa eu pegar agora a questão. Tu entendeu, Fabinho? Isso, Fabinho, faltou o controle. Agora, deixa eu pegar aqui, Cris, cadê você? Cris falou o seguinte, cadê Cris? Cadê tu? Tá aqui. Tenham contratos com hospitais públicos e privados para estágio dos alunos. Então, Cris, tem uma escola, essa escola tem alunos na área de saúde e esses alunos precisam estagiar. Cris, eu não reconheceria isso como intangível, não. Direito de uso de hospital. Veja, Cris, para ser intangível, você teria que ter benefícios econômicos. Qual é o benefício econômico? Econômico, tá, Cris? Estou falando de benefício econômico, não estou falando de benefício social, nem de benefício do discente. Benefício econômico. Para que esse contrato fosse intangível, isso daí teria que ser um contrato que me gerasse benefícios econômicos e que eu controlasse, tá? Deixa eu ver aqui, rolar aqui a... Oi, referente ao hospital, me traz alunos, referência. Entendi não, Crisinho. Veja, Crisinho, a gente está falando de benefícios econômicos, tá? Imagina, eu sou uma universidade
E aí, uma universidade, eu sou uma universidade na área de saúde, eu vou lá e firmo um contrato com o IMIP, por exemplo, que é um mega hospital de referência, ou com o HR, Hospital da Restauração, que é um mega hospital de referência. Aí, veja, eu faço esse contrato. O hospital, quando é divulgado que é parceiro do colégio, traz alunos. Ah, é? Aí já muda. Mas qual é o valor? Você tem valor? Você pode mensurar isso? Você paga para ter esse contrato? Existe um valor que você paga ao hospital para ter esse contrato? Ah, aí já está ficando. Mas existe um valor? Existe isso? Você... Porra! Desculpa. Aí, pai. Mas esse contrato é por quanto tempo? É um contrato tipo 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou é mensal? Ou é anual? Todo ano você renova? 2 a 5 anos. Ah, então é intangível. Pode ir com fé. Aí é intangível. Yes! Deixa eu botar aqui a minha mãozinha. Será que eu consigo botar a mãozinha? Consigo. Tchan. Deixa eu botar aqui mãozinhas. É isso. É intangível, Cris. Pode ir sem medo de ser feliz. Turma linda que Deus me deu. Deu para acompanhar a conversa? Deu para entender? Deu para todo mundo acompanhar e entender? Sim. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Posso seguir? Quem tiver com dúvidas, aproveita essas temáticas e vai falando, tá certo? As dúvidas enriquecem a aula. Não é problema nenhum para mim. E se eu não souber, eu pergunto para vocês. Bem simples, né? Se eu não souber, eu repasso. Quando a gente adquire um intangível, existe a seguinte composição de custos. O quanto eu pago, de fato, mais impostos que, porventura, incorra, aconteça. E a terceira situação são outros custos. Aí, o que são esses outros custos? É uma assessoria jurídica, é uma assessoria financeira, são outros custos, taxas, algum outro custo que você tenha que arcar para fechar o contrato, para trazer o intangível para a sua empresa, tá bom? Algumas observações. Intangível em construção e intangível adquirido a prazo, tá? O que é um intangível em construção? Isso existe, mas é claro que existe. E como existe, tá? A gente vai ver, não hoje que não vai dar tempo, mas a gente vai ver daqui a lá. Vocês estão ligados que essa aula de intangível é comprida, é que nem fluxo de caixa, vai demorar um montão, tá? Mas assim, eu vou de boa, porque só assim eu fico mais tempo com vocês. E também assim, eu não gosto de fazer nada com pressa. E aqui a proposta é que a gente aprenda o máximo possível. Então a gente vai devagar e sempre. Mas lá na frente a gente vai estudar os intangíveis que são gerados internamente. Então, o que é um intangível gerado internamente? Exatamente, Moniquinha. Mônica, tu é fera. É um remédio que ele vai sendo, é uma pesquisa. Pronto, quer ver agora, Mônica, o Covid, as vacinas? A gente não está nesse enfrentamento dessa pinóia desse Covid, e aí não tá havendo um movimento mundial para poder você criar essa bexiga dessa vacina. Imagina a quantidade de valores que estão sendo vertidos para essa vacina. O detalhe da vacina do Covid
é que a patente vai ser aberta. Quer dizer, eu nem sei se a patente vai ser aberta, viu? Nem sei. É o desenvolvimento da pesquisa. Exatamente, Dani. É o desenvolvimento da pesquisa. Daniel foi perfeito. Então, imagine que você está gastando uma grana para poder chegar nessa bexiga dessa vacina, né? Imagina aí dinheiro que só gota serena para chegar. Então, você está nesse processo de desenvolvimento. E aí você contrai, por exemplo, mas porque o Covid, eu acho que é um exemplo legal, mas não é um exemplo apropriado, porque o Covid é um consórcio, são vários países, e eu nem sei de quem é essa patente, eu nem posso dizer de quem vai ser essa patente. Vamos deixar o Covid para lá. Vamos pensar numa coisa mais restrita, vamos pensar num remédiozinho local para dor de cabeça, tá? E aí você está desenvolvendo aí desenvolvendo aí esse conhecimento, tá? Só que requer grana, você vai ter que tomar empréstimos, porque é um processo que vai demorar 4 anos, tá? Você vai tomar um empréstimo para poder financiar essa pesquisa. Então, o que vai acontecer? Letra A, você vai ter um gasto, um intangível que vai sendo construído, e aí você vai, ao longo do tempo, você vai debitando essa conta de intangível em construção. Não tem imobilizado em andamento, quando a gente constrói um prédio. Não tem imobilizado em andamento. Um prédio não demora 5 anos, é a mesma coisa. Mesma coisa. Só que a diferença é que a gente está construindo um troço que não tem substância física. Mas a ideia é a mesma, a lógica é igual. Quando a gente está construindo um prédio, você não vai alocando os gastos na medida em que eles vão incorrendo. Você não aloca a mão de obra, você não aloca insumos, você não sai alocando tudinho para poder levantar. Possui um risco maior. Sim, possui. Mas assim, mas é que tá, Mônica, para que a gente considere que seja intangível, a gente tem que ter pelo menos alguma certeza que vai dar certo. Para que seja intangível, para que a gente considere intangível, você tem que ter aí algum grau de certeza, sabe? Não é assim quando inicia, vamos criar aqui um shampoo para a gente ficar loura. Você não precisa ir no salão, passar 7 horas, feito eu fiquei 7 horas para ficar com o cabelo desse jeito. Então, enfim, 7 horas, eu cheguei de 9, saí de 5 da tarde, faz as contas. Então, vê só, aí você bota um shampoozinho no cabelo, o cabelo fica louro, automaticamente. Você passa 30 minutos, o cabelo ficou louro. Vê carretado. Aí o cara começa a desenvolver esse produto, esse shampoo milagroso que deixa você loura, tá? E tá na fase 1, tá na fase 0, tá na fase super inicial. Aí não é intangível, porque você tá nas ideias. Para ser intangível, você já precisa ter pelo menos alguma coisa montada. Você já precisa ter algum norte. Você já precisa ter algo que te dê uma margem de que você vai ter algum tipo de benefício, tá, Mônica? Então, não é desde o início. Mas aí, só voltando aqui a nossa bolinha laranja, é o mesmo raciocínio do prédio, da construção física. Você vai alocando os gastos, tá? Cris, Profa, para termos a licença de cursos do MEC, para termos a licença de cursos do MEC, precisamos ter uma série de gastos. Cadê Cris? Deixa eu puxar para cá. Desde estrutura física até auditoria, para conceder a licença. Ô, Cris, a licença do MEC tem prazo de validade? A licença do MEC, ela expira como se fosse uma licença de vírus? Não. Quando você adquire a licença do MEC, ela é para todo sempre? É para todo sempre.
Pergunta número 2. Esses gastos são relevantes? Esses gastos para você construir a licença, adquirir a licença, são relevantes? São altos proporcionalmente aos outros gastos? 3 milhões. O que acontece a cada 4 anos? Tem uma revisão. Nessa revisão, você perde o direito? Pode perder a licença? Perde. Se você não perder a licença, ela permanece ativa. Ou seja, você não tem que reconstruir ela novamente. Você fica com ela, mas você não tem que reconstruir essa licença. É isso? Sim. E evidentemente que sem a licença do MEC você não vai funcionar. Uma boa pergunta, Cris. Pode ser intangível? Direito de autorização. Seria um direito de permanecer funcionando, não é isso, Cris? Um direito de permanecer funcionando, seria isso, né? Uma autorização de funcionamento, é isso? Um alvará. Uma autorização governamental, uma concessão. Uma concessão. Uma concessão. Olha, Cris, no meu entendimento pode, tá? Acho que daria sim para você encaixar como intangível, porque atende aos requisitos, né? Você é um direito, existe um contrato, é um contrato, né? É um direito que você tem, né? Isso deve ter algum número, deve ter, eu imagino. Esse contrato, essa autorização, Crisinho, ela é formal, né? Ela tem um contrato, ela deve ter um protocolo, não é isso? Entendi. Quer ver só, Cris? Vamos argumentar assim. Vamos voltar para as nossas bolotinhas lá para a gente raciocinar, tá? Tem um protocolo do MEC. A concessão não é um serviço desenvolvido para o governo. É uma permissão. Como encaixar em intangível? Então, se o bem não é seu, é do governo, mas aí é que está, Eide, é uma permissão, é um direito de prestar o serviço de educação. Ele vai estar pagando, ele vai estar desembolsando, ele vai estar gastando para ter uma permissão de prestar o serviço de educação, que, em princípio, a educação deveria ser um serviço desenvolvido apenas pelo Estado, né? Mas aí as entidades privadas têm a permissão de prestar esse serviço não em nome do Estado, porque é aí onde está a diferença entre permissão e concessão. Quem foi que falou isso? Deixa eu subir aqui. Acho que foi ele, acho que foi. Porque, veja só, a concessão é diferente. A concessão, você presta um serviço em nome do poder concedente. O concessionário presta serviço em nome do poder concedente e cobra uma tarifa para poder essa tarifa restituir o investimento que ele fez. Isso daí é o que é a concessão, tá? A concessão, você tem, você gasta para construir alguma coisa e prestar um serviço em nome do Estado. E aí você vai cobrar
da sociedade uma tarifa, por isso que tem um órgão regulatório, Nini. E aí essa tarifa ela vai ressarcir os investimentos que você fez. No caso de CRIs, isso daqui não é uma concessão, porque ele não vai atuar em nome do Estado, ele vai atuar em nome dele próprio, da empresa dele. É uma permissão. Por quê? Porque ele não pode prestar o serviço de educação sem que haja a autorização do Ministério da Educação. Vamos lá, para obter a concessão do MEC, eu preciso gastar, por exemplo, 2 milhões. Então, esses gastos poderia usar como intangível em construção até obter a concessão, pois o MEC só audita depois de tudo pronto, ou seja, gastamos para deixar tudo pronto para o MEC vir e autorizar. E aí, depois, ele pode funcionar. Só que eu estava aqui pensando na amortização do intangível. Só que isso não é amortizado, pelo menos não por hora, porque isso daí vai permanecer ativo, a menos que ele perca a permissão. E aí, se ele perder a permissão, vai tudo para resultado, tá? Isso. Eu faço pelo tempo. Aí é que tá, Cris, só que eu não sei se isso seria amortizado pelo tempo de revisão do MEC. Eu, na minha cabeça, eu acho que isso daí ficaria ad eterno, a menos que você perdesse a permissão. Aí iria para resultado, você baixaria, entendeu? Porque isso não tem uma vida útil. A vida útil dele é enquanto durar o curso, que por enquanto é indefinida. Exatamente, fazia uma irrecuperabilidade. Mas, assim, respondendo de forma objetiva para você, eu entendo que isso se encaixa ou teria as condições e os argumentos para você considerar como sendo intangível. Atende ao requisito da identificação, porque é um contrato identificado. Atende ao requisito do controle, porque o acesso é seu e de mais ninguém. E atende ao requisito dos benefícios econômicos na medida em que você só pode funcionar com esse troço, né? Então, eu diria que sim. Eu diria que sim. Que teria aí grandes chances de você defender isso como sendo um intangível perante seus órgãos de auditoria. Tá? Daria para você escrever, daria para você construir um raciocínio que permitisse esse enquadramento. Turma linda, deu para acompanhar a discussão, espero que ela esteja sendo válida, porque essas discussões, elas vão ajudando a gente a raciocinar, tá? Tudo certo até aqui, pessoal? Me dê um feedbackzinho, por favor. Amores? Graças a Deus. Então, aí voltando para o intangível em construção. Todo mundo entendeu o intangível em construção, que é como se fosse um imobilizado, só que é imobilizado sem substância física. Mas deu para todo mundo entender o que é um intangível em construção? Ficou claro? Graças a Deus. E aqui Sim, eu esqueci de falar uma coisa aqui do intangível em construção, tá? Que é o seguinte, vê só. No caso do intangível em construção, é o mesmo raciocínio do imobilizado. Vocês estão lembrados que tem o CPC, que é o CPC 20. E ele vai dizer o seguinte, que quando a gente tem um imobilizado que a gente está construindo e a gente toma um empréstimo, tá? Exatamente, Silvinha. Exato. Então, os juros desse empréstimo vai entrar como custo do ativo, tá? Então, se eu estou diante de um ativo em construção e se eu tomar o financiamento, se eu estou diante de um intangível em construção, se eu tomar um financiamento para essa construção, vamos colocar lá o danado do remédio, da vacina. Então, se eu tomar um financiamento para poder desenvolver a vacina, os juros desse financiamento vão entrar na composição do custo. Tá certo, pessoal? Tá tranquilo?
CPC 20, tá? Tá de boa, pessoal? Eles entram no intangível, exatamente. Eles vão compor o valor do intangível, tá? É a mesma lógica do imobilizado, só que agora é para intangível, mas é a mesma lógica. Turminha, tá certo? Ok. Ok? E aí o intangível a prazo, tá? Esse intangível construído a prazo, adquirido a prazo, também é a mesma lógica do imobilizado, tá? Então, se eu vou pagar, se o valor final que eu vou pagar é R$2.000 em um prazo de 12 meses, e aí eu tenho uma taxa de juros de 1,5% embutida na operação, então eu tenho que trazer a valor presente, tá? Que é esse raciocínio que vocês estão vendo aqui, eu estou descontando a valor presente, e o valor do meu intangível não é R$2.000. O valor do meu intangível é 1.673, que é o valor presente desse fluxo de caixa que eu vou pagar para adquirir a prazo esse intangível. Ok? Pessoal? Amores, dê retorno para tia. Joia. Pronto. Próxima aula. Sim, meu amor, diga, essa taxa. Essa taxa onde consegue no próprio contrato. Tá? Então, não registramos como despesa financeira. O que, Moniquinha, que não vai registrar como despesa financeira? Os juros. Que juros? Os juros da construção, do ativo em construção. Deixa a tia mostrar para você. Isso aqui, dessa bolinha laranja. Posso. É o da bolinha laranja que você está querendo saber, ou é o da bolinha roxa? Vamos por cores, essa tia é meio burrinha. Laranja ou roxa? O que é que você quer? Amores, da bolinha laranja ou da... Pessoal, facilite minha vida. Laranja ou roxa? Vocês querem o lançamento da bolinha laranja? Laranja. Olha, tá vendo? Tão simples. Pronto. Porra. Ou laranja ou roxa, galera. Ai, Jesus. Ah, laranja. Laranja, tá? Na bolinha laranja, você vai fazer o seguinte. Você não tomou um empréstimo? Não é, Joaci? É votação. Você não tomou um empréstimo? Aí você tomou um empréstimo de R$1.000.000, tá certo? Pronto. Esse empréstimo de R$1.000.000 é para financiar a pesquisa. Estou falando da bolinha laranja, tá? Laranja. Você tomou R$1.000.000 de empréstimos para financiar a pesquisa, certo? Esse empréstimo, ele não vai ter que ser pago? Vai. Os juros do empréstimo não vão acontecer? Vão. Você não tem que contabilizar os juros? Sim. Então, em princípio, pela lógica, você iria debitar uma despesa financeira e você iria creditar juros a apropriar. Correto? Nas condições normais de temperatura e pressão, você ia fazer isso. Como se trata de um empréstimo vinculado a um ativo em construção, você vai debitar ativo intangível e você vai creditar juros a apropriar. Entendeu? Ao invés de ser uma despesa financeira, isso daí vai ser o próprio ativo. Maiores detalhes, CPC 20. Certo?
Ok? E aí, Mônica, você consulte o CPC 20. Lá vai estar toda a explicação que você precisa para... Então, vai aumentar o valor do ativo? Vai, porque o custo do empréstimo integra o custo do ativo. Os juros do empréstimo integra o custo do ativo. Os juros do empréstimo integra, faz parte do custo do intangível, tá? Que mais? Pronto. Então, vejam só, meus amores. Próxima quarta-feira, a gente vai trabalhar com combinação de negócios. Então, quem tiver dúvidas sobre ágil, goodwill, valor justo e o escambau A4, a gente vai tirar as dúvidas na próxima quarta. E aí, a gente já terminou aquela primeira bolinha. Terminamos essa primeira bolinha aqui. E a gente vai agora para a segunda bolotinha, tá? E aí, com calma, a gente vai correr todas as bolotinhas. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Fiquem com o Papai do Céu. Que todos tenhamos aí uma semana bacana, uma semana de paz, uma semana tranquila, tá certo? Espero vocês na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira. E a gente vai seguir aí o fluxo dos nossos estudos. Que Deus abençoe a todos, proteja, ilumine, guarde, tá certo? Sintam-se aí bem abençoados, sintam-se bem abraçados, que o Papai do Céu guarde todos vocês com bem muito cuidado no coração, tá bom? Até quarta-feira, fiquem com Deus. Se Deus quiser, a gente se encontra. Tchau, tchau.